Bom dia, pessoal, beleza com vocês? Bom, bem-vindo a mais uma aula de história, certo? Na aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre o Tratado de Tordesilhas e a Bula Intercoetera. Mas antes da gente iniciar esse conteúdo, eu vou fazer uma revisãozinha com vocês para a gente relembrar a aula anterior, beleza? Então, na aula anterior nós falamos sobre a viagem espanhola, ou seja, nós trabalhamos a diferença entre Portugal e Espanha, mostrando o lado espanhol como foi essa tentativa de grandes navegações, o que foi bem diferente dos portugueses. A gente lembra que no século XV, que se dá entre os anos de 1450 até o ano de 1499, né? Mas ali em 92, 93 nós temos alguns eventos históricos que são importantes, que é a descoberta da América, enfim. Mas até mais ou menos ali a virada para o século XVI, os portugueses foram os primeiros. Isso a gente viu, a gente lembra que eles utilizavam o método de feitorias, né? E o que são essas feitorias? Um comércio local, eles faziam navegação lá nas costas litorâneas africanas, e aí a cada lugar eles paravam, né, em cada trecho importante, para estabelecer o comércio com o continente africano. Isso é importante a gente ressaltar. O lado espanhol, ele tinha o mesmo objetivo que os portugueses, encontrar rotas comerciais para a Índia, né? Porém, eles não poderiam fazer o mesmo caminho que os portugueses, porque o monopólio português estava estabelecido nessa região das costas litorâneas, né, da África, onde eles faziam um contorno ao Cabo da Boa Esperança e iam até a região da Índia. Isso é importante. Então, o que a gente previu na aula anterior? Os espanhóis, então, começam a ter um plano pelo Cristóvão Colombo de fazer uma navegação para o lado ocidental. O Cristóvão Colombo, para conseguir vencer, né, conseguir o financiamento desse projeto, desse plano, ele teve que convencer os ex-católicos, né, porque o único caminho pro lado dos espanhóis é partir ao norte. O que é o norte? Se a gente pegar o mapa da Península Ibérica, Portugal e Espanha, eles precisavam subir. Os portugueses desciam para as costas litorâneas africanas, os espanhóis tinham que subir, contornar o hemisfério norte até chegar à Índia. Então, Cristóvão Colombo, consegue convencer os ex-católicos, depois de bom tempo, que era possível chegar às Índias partindo pelo ocidente, ou seja, indo reto, né? Então, se os portugueses faziam isso, né, para chegar à Índia, a única alternativa para os espanhóis era pelo hemisfério norte. Então, Cristóvão Colombo dá uma nova ideia: partir para o ocidente. E do ocidente você consegue dar a volta e chegar até as Índias. Então, diante disso, a gente viu nas aulas que Cristóvão Colombo foi. E quando ele chega e encontra, por exemplo, um continente, né, que ele encontra terra, ele chega na região da Guatemala, Panamá, toda essa área. Ele acaba fazendo 4 viagens. E aí ele acha, né, que aquele lugar é a Índia. Ele está meio que fascinado por ter encontrado a Índia em um tempo recorde muito antes, muito menos do que ele imaginava. Então o que acontece? Os descritos, e a gente trabalhou um pouco sobre a identidade do Cristóvão Colombo, a gente percebe que ele é um homem com um imaginário muito fértil. Então ele dizia, né, que escutava a voz de Deus, que Deus tinha um plano, né, e que ele estava tentando executar esse plano para alcançar o que a Espanha necessita. E aí, a partir disso, quando ele chega até um novo mundo, né, ele considera, depois com Américo Vespúcio, um novo mundo, ele acredita que aquilo é o Jardim do Éden. Né, ele acredita que ele descobriu o que Deus tinha escondido dos homens. Então esse relato chega na Espanha e nas cortes europeias e, nossa, chama atenção, tipo, como se tivesse encontrado o paraíso. E aí, diante dessa história, a gente começa a perceber que a Espanha estava com... expressão popular, né? O queijo e a faca na mão. Por quê? Os espanhóis necessitavam muito do comércio. E aí o que acontece? Eles encontraram um novo continente. Américo Vespúcio vem da Espanha para tentar ver o que foi descoberto pelo Colombo. E aí ele começa a dizer ao rei espanhol, num dos relatos, que aquilo não é a Índia. Américo Vespúcio já tinha chego à Índia antes do Colombo. Por quê? Porque enquanto Colombo parou nessa viagem
porque descobriu um continente novo e não sabia, ele apelidou os nativos de índios, imaginando que estava na Índia. O Vespúcio fez essa rota para a Índia e já conhecia. Então ele chegou até a corte espanhola e falou, ó, Cristóvão Colombo tá certo em algumas coisas, porém o lugar que ele encontrou é um novo continente, não tem ninguém lá que se habita, e aí a partir disso a gente vai ter um conhecimento maior sobre o Tratado de Tordesilhas, por isso o acordo, né, por causa da descoberta de um continente novo. Mas a gente percebe que os espanhóis começam no século XVI a ter uma hegemonia. Então, no século XVI, o que acontece com a Espanha após essa descoberta? Eles descobrem um continente novo, né? A gente usa esse termo, entre aspas, descobrir, porque já tinha nativo, então já havia um conhecimento, mas não para os europeus. Mas, embora anacrônico essa ideia de descobrimento, né, ainda assim eles apresentam ao mundo europeu um novo continente. Eles acabam conquistando essa região, então eles lutam com os indígenas depois de um bom tempo, conquistam e aí por fim eles colonizam. Então isso faz com que a Espanha se torne no século XVI a hegemonia, e é isso que a gente viu. Beleza? Percebi que muitos alunos mandaram mensagem no particular ou comentaram sobre essa aula e ficaram interessados sobre Cristóvão Colombo. Tem ideias fascinantes. Eu fiz o seguinte, eu tenho um livro aqui, estudei na faculdade, um texto, tá? Bem interessante. Aqui vou se aproximar para vocês, né? Ó, o homem que ouvia a voz de Deus. E o que eu vou fazer? Eu vou digitalizar ele e aí dá pra gente fazer mais à frente um trabalhinho bem legal. Ele é uma leitura tranquila, pessoal, poucas páginas ali, tá? São 8 páginas, mas é uma leitura bem tranquila que dá pra fazer tranquilamente e a gente responder, mas isso, as questões eu trago mais à frente. Mas eu primeiro vou digitalizar ele para vocês terem acesso, porque ali ele descreve um pouco sobre a viagem do Colombo, as ideias do Colombo, o quanto ele é fascinante, um pouco desse mistério desse personagem. Eu respondi alguns particularmente, mas se tiverem ainda dúvida, podem me mandar no particular, a gente vai conversando, beleza? Então, isso foi o assunto da última aula. Hoje, Tratado de Tordesilhas e Bula Intercoetera, beleza? Bom, pessoal, então vamos falar sobre o nosso conteúdo novo de Bula Intercoetera. O que a gente tem que considerar? A gente já falou sobre o pioneirismo. Então, os portugueses no século XV, mais ou menos na data de 1440 até 1500, claro que a gente tem a conquista e a descoberta da América em 1492, mas até chegar a 1500, os portugueses ainda dominavam a navegação. Os espanhóis corriam atrás. Então, o que acontece? O que é importante a gente compreender? Os portugueses, eles já tinham um território que facilitava o comércio para eles, e os espanhóis corriam atrás. Então, basicamente, eles deram vários acordos, mas nenhum vigorou. Tá? Mas basicamente o que a gente compreendia? Quando a gente falou sobre os espanhóis, a gente viu que o objetivo deles é encontrar uma rota para a Índia que não seja uma rota comercial dos portugueses. Então isso era um acordo, né? E aí o que acontece? Os portugueses, eles navegavam muito pelas costas africanas. Esse território aqui que os portugueses faziam, ó. Eles faziam essa viagem aqui, ó. Tá? Então isso é importante para a gente compreender que isso era um acordo, era uma coisa que tinha que ser vigorada. Então, em vermelho eu vou fazer a rota que supostamente os espanhóis teriam que fazer, que é essa daqui, ir para o hemisfério norte para chegar à Índia. Era a única descoberta até o momento que poderia ser feita. Então, quando Cristóvão Colombo vem, o que ele pensa? Eu vou fazer essa viagem aqui, ó. É o que ele pelo menos vende para os reis católicos. Ir para o ocidente, e ao ocidente eu chego até a Índia. Tá em rosa, tá? E aí o que acontece? Esse caminho, ele modifica muito as navegações, mas até isso acontecer vai somente em 1492. Antes disso, os portugueses dominavam. Então o que acontece? Essa bula intercoetera, ela vai explicar o porquê que a divisão do território, ela coloca os portugueses nessa região da África, da Ásia,
da Ásia e da Oceania, e os espanhóis para fora. Então o que acontece? Se a gente for analisar, os portugueses eles se preocupavam com o quê? Vou utilizar o azul novamente aqui. Eles se preocupavam com as feitorias que tinham nas costas africanas que estabeleciam comércio e com a Índia. Então esse território os espanhóis não poderiam acessar. Então dentro da bula intercoetera, eu quero que vocês abram na página 45 para vocês verem o mapa que fica mais claro. A gente tem uns pontilhados em verde e uns pontilhados em vermelho. Os pontilhados em verde é o limite territorial da bula intercoetera, ou seja, é esse aqui, ó. Vou tentar passar o mais real possível o azul para a gente tentar se aproximar do desenho ali. Aqui é um pouco mais oval, então é um pouco mais complicado. Mas dentro dessa área azul, ou seja, do continente africano, europeu e asiático, os portugueses é quem controlavam. Fora disso, eram os espanhóis. Por quê esse tipo de dominação? Porque os portugueses eles faziam já essa rota, então eles estavam contentes com esse período, mas não queriam que os espanhóis estivessem lá. Nessa época havia muitos espiões, pessoal. Então o que acontecia? Os portugueses, como estavam muito fortes na navegação, o que eles faziam? Quando eles faziam essas viagens, eles tinham que voltar até os cartórios para registrar uma nova cartografia. E aí o cartógrafo, né, o escrivão, o que ele fazia? A mandado do rei de Portugal. Ele registrava duas cartografias, a correta e a falsa. A correta, ele registrava com exatidão tudo que o navegador que passou para aquele lugar registrava, inclusive os desenhos. E a falsa, eles tentavam enganar para que caso um espião que entrasse na escola de Sagres ou qualquer outra navegação não entendesse qual era o plano português e demorasse a encontrar o caminho para a Índia, para que os portugueses pudessem favorecer muito mais que os espanhóis. Então havia espião, né? E por exemplo, o Cristóvão Colombo, existem rumor, né, de que o Cristóvão Colombo possivelmente fosse um infiltrado português na Espanha, o que é engraçado e que faz sentido do porquê que demorou tanto os espanhóis a dizer para os outros europeus que basicamente eles encontraram uma terra nova. Ou seja, o acordo, para a gente ter noção, da bula intercoetera é em 1493. A descoberta foi em 1492. Na bula intercoetera, os portugueses não sabiam da conquista, por isso que eles optaram por esse espaço de 100 léguas, né, para um lado onde limitava. Então os portugueses ainda não sabiam que havia um novo continente, o que faz, né, a entender que eles imaginavam que a África, a África, a Europa e a Ásia é o único continente existente. Ou seja, eles achavam que estavam na frente dos espanhóis. Então o que acontece? Quando os espanhóis relatam a descoberta, é somente no ano de 1494. De 93 para 94, mas muito depois do tratado da bula intercoetera. Depois do contrato do bula intercoetera é que os espanhóis declaram: encontramos uma terra. Para a gente entender um pouco melhor essa definição, tá? E aí o que acontece? Uma redefinição dos tratados, que é o Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas vai ser feito em 1494. Então vamos aos fatos. 1492 os espanhóis encontram, mas de forma secreta, tanto que Américo Vespúcio, enquanto ele vai ver o que o Colombo encontrou para ver se realmente com exatidão é a Índia ou é um continente novo, porque Vespúcio foi à Índia e a descrição não batia com o que ele viu, e aí ele foi a mando do rei espanhol para ver o que era, e aí em 1493 a bula intercoetera. Depois da bula intercoetera nós temos a oficialização dos espanhóis no descobrimento da América. E aí em 1494, inexplicavelmente, os portugueses começam a pedir um novo acordo porque acham injusto a forma que foi tratada aquele debate. Beleza? Mas o Papa ele está ligado a essa bula intercoetera porque existe aquele ditado: que foi ligado na terra, foi ligado também no céu. E aí essa ideia de intermediar os conflitos não só traz
um poder da igreja de que qualquer terra encontrada por esses países, eles vão ter que pedir a bênção do Papa, da igreja, e pedir que a igreja vá até aquele lugar, onde faz com que aquele lugar novo se torne, então, com religião oficial católica, cristã, ao mesmo tempo garante a riqueza para a igreja. Então a igreja cresce junto com os dois estados, mantendo a fé e mantendo também os negócios. Beleza, pessoal? Então agora a gente vai falar sobre o Tratado de Tordesilhas. Bom, pessoal, para vocês entenderem um pouco mais sobre o que é uma cartografia, eu decidi pesquisar aqui para facilitar para vocês. Então, a cartografia, ela é uma ciência que estuda os mapas, a descrição, então ela orienta de forma técnica, basicamente, as viagens dos navegadores, tá? Então, por exemplo, ó, a gente tem um pouco dessa especificação, né? A cartografia é a ciência que representa graficamente uma área geográfica ou uma superfície plana. É o estudo que atua na concepção, a produção, a divulgação e representação de todo o processo dos mapas. Normalmente era feito por um escrivão. Esse escrivão, quando não fosse viajar junto com o navegador, que é o mesmo que escreve a carta e descreve todas as reações do que acontecia nas viagens, ele ficava dentro dos cartórios e aí registrava. E aí entra naquela história que eu falei para vocês, para evitar espiões, para evitar a tentativa de entender o que os portugueses estão fazendo, tinha sempre uma cartografia falsa e uma verdadeira. A verdadeira era restringida apenas a estudo de navegadores que eram permitidos pelo rei. Por isso que o Cristóvão Colombo, quando vai fazer um plano, ele tenta pedir para o rei autorização para ter acesso a cartografias dos portugueses, dos navegadores. O plano dele foi negado, então não foi aceito essa teoria de que ele poderia ver. Então, basicamente, nós temos nas cartografias não só a representação das viagens, como monstros marinhos, rotas diferentes e erradas, lugares que são mais perigosos, descrição como se fossem normais, né? Então, tudo isso para conseguir evitar com que a outra nação passasse à frente em busca da riqueza. Beleza, pessoal? Então, pessoal, o Tratado de Tordesilhas ele acontece no ano de 1494, ou seja, se formos comparar com a Bula Intercoetra, nós vamos perceber que ocorre um ano de diferença. Né? Então, aquela Bula Intercoetra, da forma que eu destaquei a vocês, que tem como objetivo de simplesmente dividir o mundo entre dois para que as conquistas, as descobertas sejam realizadas sem a intervenção e o ataque de outro, faz com que os portugueses aleguem, tá, que eles foram prejudicados nesse tratado da Bula Intercoetra. Por quê? Que motivo? Prejudicado no quê? A suposição dos historiadores é que seja a justificativa das viagens que Colombo fez, né? Porque um ano depois, boa parte da corte europeia ficava espantado com a descrição do Colombo, a ponto que Américo Vespúcio, embora tenha discordado que não era a Índia, que era um novo continente, ainda assim tinha destacado boa parte dos descritos de Colombo, como a natureza, como a beleza, como os objetos que ele levou até a corte espanhola. Então, trazendo isso até então a público, fez com que os portugueses se indignassem, porque era uma espécie de segredo, né, que ficou, pelo menos essa é a suposição de portugueses, a tentar realizar um acordo que trouxesse um pouco mais de vantagem a todos eles. E nesse acordo, do ano de 1494, eles estabeleceram uma nova distância de 370 léguas. Então, se a gente for olhar no mapa, 370 léguas é o suficiente para permitir com que a região do Brasil, das costas litorâneas, ficassem sob posse dos portugueses. Então, nós temos aqui em destaque na página 45 a linha verde que retrata a Bula Intercoetra e na linha vermelha o Tratado de Tordesilhas. Então, a gente percebe uma diferenciação, ou seja, portugueses e espanhóis agora dividem o mundo em duas partes, uma linha
imaginária para que eles pudessem conquistar novas terras. E deixam de lado a França, a Inglaterra, vou abreviar a Inglaterra, né, e a Holanda, que eu também vou abreviar, mas que era considerado na época como Países Baixos. Tá? Então, diante disso, o Tratado de Tordesilhas é feito ainda assim sobre a ligação, né, a intermediação do Papa, para que essas nações então pudessem basicamente fazer as suas descobertas e conquistas, tá? Como era de se esperar, né? Como era de se esperar que outros povos teriam interesses nessas conquistas e, né, se atentar basicamente à descoberta dos espanhóis. Então, Portugal e Espanha dividem um novo mundo a ser descoberto e a partir disso nós temos um novo período da história da humanidade. Então, pessoal, para finalizar, eu gostaria que vocês realizassem a atividade da página 45, tá? Atividade da página 45, gostaria que vocês realizassem. Beleza? Bom, um abraço, fica até a próxima, bom final de semana para vocês e tudo de bom.